Radio Vintes, Hasoro Malufaleho ao Fina Nunes, iha programa Agricultura, by de São Fulang Abril Idane. Iha programa ne, amisei fossai informação conaba, conserva rai usador vetiver. Nebe mak durante ne, implementa husi Direção Nacional Pesquisa, leu husi Departamento Solo, Nutrição das Plantas. Timor-Leste hanesang nação fong ida nebe ita precisa adoptar método no sistema conservação rai nebe favorável a tu implementa iha rea nebe hetang estragos tamba erosão husi udam bem ho anen adaptação técnico conserva rai ho be hanesang parte importante ho diha menos degradação rai ia fatin hutotum. Neduni dut vetiver tama iha família dut Garminiei. Suku Andropozenea nobele moris diak iha forroleteng no raitetu. Basic tasi no debu. Rai nebe extreme no clima extreme hanesan udambeng menos iha milimetro atusrua no mos udambeng nebe makas liu ho milimetro rehontolo cada tinang. Dut vetiver hanesan dut ida nebe la hanesan hudut siraselo tamba dut vetiver ia sistema abut nebe mak solido forti nucleang ia railarang tamba dut vetiver diak no favorável a tu utiliza ho de conserva ho ametin raimono no mos hamenos pe nebe suling ia raileten. Maluk agricultor sira tuir mai ita serona kleang liutan konaba processo cuidadut vetiver ihane sefi departamento solo e nutrição das plantas Celestino Luiz Moreira se explica baita botsira. Vetiver nene ema conhecido quando é nenoje ema bolo dehan akarwangi. Ita ya Timor-Leste introduz dut vetiver ne ia 2006. 2006 nene e depois ita habara ki ha ita nene yang ia Direção Nacional Pesquisa. Ita halo hene ita kuda e polibek e depois ita habara primeira fase ne ia piloto ita halo ia nahai kramerlau marabia. Agora vetiver ne saida ne specie ha dut mai bel lahne sang ho dut sirane san dut selselo san dut rumput gaz selo tamba nini função nene dia teves ba conservação rai. Então ita habara que ne ita consegue espalhar fahe ba comunidade o área sernebe maka anesang afetados ba raimono rai halai. Agora tamba saida maka ita usa o dut vetiverne. Dut vetiverne ne único tamba ia nini abut tidak sólido. Abut barai okos 3 to 5 metros. Ne abut tidak anesang serabut. Então ita bele kuda bel kair metin rai. Lilu rai sira halai no raimono. Iha tinan rihonruanen primeira vez map lehosi Direção Nacional Pesquisa halo piloto kuda vetiver iha rea nebe mak afetados iha nahaek marabianian hodi conserva raimono to agora duotne kuda ona iha fatimbara. Ita halo piloto primeiro iha área sernebe maka afetados. Lilu iha nahai kramerlau marabia. Iha neba estrada sempre mono, agora estrada diakona, aspal mai be. Iha 2006 ita implementa projeto nene iha neba, ansa piloto ida. E ita ni estudante sira usi SPP na trabora maka sira maka saya hanesang ema primeiro nebe maka ita involve iha piloto ida ne. Sira halo pratica durante fulang hat hanesang ne sira iha marabia. Anta ita tahu plaka hanesang papa nama ne ita tahu haneba nini função todo tamba itare are siran banene sempre raimon bahira kon udan o run off ke aliran permukaan ga top soil ne sempre lakon antau bahira ita implementa heneba ita tahu papan ema la obama ini hare antau sira buka ita tahu mus nomor kontaktu Direção Nacional Pesquisa Ministério da Agricultura e Pescas sira mai buka no tenin ita iha preparação polibek lubu kida ita halo hene sira mai foti hodi ida klori basir ne fating husi dane ita kokomos ba areas balung itu agora semana hirak liba ba observa emasei kuda parte baucau suku gurusan nemos áreas da rai sempre halai tu iritene observação tu agora se a menos zona
depois de ida nene ihamos itaninia parceiro balo maka agora sai fale haresa agente ba agen ba distribuição vetiver ida ne maka bolo vetiver network senhor Hermenegildo maka sai diretor ba ida ne e sira fatin he campão aitara clara ne ni agora habelar e mabe ita sempre hamutuk ya are corredor sir nebe maka estrada foi halo depois mono ta ita kuda henba atau prevene ya início para labele estragos e fatin barak Husi Ministério Rasik ita sidau habelar barak liu tuir programa nebe maka iha tambah ita ya questão orçamento mas be informação ita sempre faz e comunidade habelar ya fatin hoto ya maliana mos iha ya vikeke mos iha same inaru are sira nebe maka relolon sira sempre Atu kuda dut vetiver precisa tuir metodo kuda ne duni primeiro tem que prepara fini antes. Wanhira atu kuda mos precisa kuda linha cada ida 15 vezes 15. Tamba dut vetiver ne la os dut kagul mafui nebe mak moris rasik de. Itu quando halo tia pembibitan polybag kare kita hakarak fotide anakane para kuda distância kuda maka 15 cm por 15 cm 15 cm tambah seda itu labele dok malo basic malo par nini abut serabut nene bel kar malo halai ori kar malo akal malo rai anisang arami ida ke ini he berelar ne kar malo ne para solid e meeting ini distância kuda nene maka 15 cm por 15 cm Malu krona na insira, dut vetiver ne fácil ita kuda, tamba kuda lubung ida karumpung ida mais ou menos tolo nulo centímetro, nonia a centímetro lima nulo até atus ida lima nulo. Dut vetiver ne tahang naruglos, no tos no a centímetro hitu nulo resim lima, no luan milimetro walu. Dut vetiver nene fácil ita kuda. Ninia problema ni ya ida de. Ita fácil kuda tamba ita bel iha rumpun ida. Iha ninia anakan nene barak. Bahira ita kara kuda ita bele hasai ninia anakan nene. Hamos de ninia abut depois ita bele tirimba iha rice nebe makan sarai bokon. Nenek ne bele moris. Ita bel halomos iha polybag. Preparação polybag se ita kara para iha skala ida kebot. Ita hala preparação nene ba. E depois to fulan rua to fulan tolu. Bahira ninia abut nene sayona anto ita bele muda na baia area plantas area kuda be maka ita persija to kuda depois inemos persija ansa manutenção kata ita tem se labele kuda helade depois ita husikela mabe ita acompanha bahira quando nia anesang mate kare ita persija halo penyelaman mabe hane barak lune nia quando kuda na herai ko abuti hana nia bele moris agora ninia problema maka betiverni talabel kuda imahon quando nia persija lormata bahira quando imahon okos nain semate mas quando ita kuda heberai sirna be maka rai lolon sira sarai sa nakloke ne fácil para nia moris e ita kon iha experiência iha nahai kramer lau saibane ita kuda linha tuir kontur ya tempo bailorong itene malok sirana bak sunutia mai be bahira kon tempo udan ni buras filfale ni munai moris ni buras tuir ninia linha ne be maka ita kuda ba ni la afeta ninia du funane la hanesa ho dut funa mutinga kromalaene ani hu ba mai depois moris arbirde ne la ni na fatin tuir linha ne Dut vetiver nia função mak nia abut bele conserva rai, mai be nia mos ia valor ekonomia ne be mak bot, tamba nia função selo bele halo buat selo kanesam, homam biti, pasta, nia abut mos bele halo minamoring. Nini função ida conserva rai, mai be laos yang kata conserva rai de. Ema rai liur are serne be maka hanes afetado se balum usa Australia, balum usa hebe Fiji, o fatin selo quando acompanha. Nini abut nene bele conservarai, nini tahan nene sira bele usa ba halo material uin, tanto hanesang biti, hanesang pasta, o cartera buat uin. Nini abut ne rasik alen denia bele conservarai, emahe Indonesia usa ba minamoring, ne sira ia fabrika ona, anto sira kuda barak o di produce minamoring. Mai be tamba ita ya Timor nene, ita foi ni ha 2006 maka ita introduce mahene, ita foi hatene maka onsa para conservarai, mai be lata kadalang quando aban berua, mahuto iha na hakarak para tu habelari danene e depois iha fábrica balong maka bele produce sasansira ne sai fila fali sasanselu nebe maka iha valor ekonomi hanaing bele usa ba seluk mos Dut vetiver ni função mos bele hadia estrutura rai no nia tahan sira bele sai fali adubos barai hodi bele hadia qualidade rai
iti sidau kanaliza kalian kona baba vetiver ne rasik ninia função selo di prevene além de prevene erosão nia belebe reduz ka controlo bocelo mai be ida maka nia bele prevene erosão nia reduz ou prevene rai halai asa rai longsor ne asa vai ita hadia struktura rai kata struktura rai sirne be maka hanesang rai toos demais laos ni abut rai lar ne maka toos alor mamar fale rai lai ninia tahan sirane quando ita poda tia ita tesi tia ita fofila fali barai halo rai sirne be maka lilu rai toos sirne be maka ita halo babe ai horis tanaman musiman idenia bele dodo ke depois ni halo rai ne se mamar ne se instrumi dia kida ba hodi hadia qualidade rai além ne bele controlamos penguapan ke evaporação bahira quando uda lormanas ne ne bele controla halo rai lembab ne baninia tahan sirne be ita poda depois neutraliza veneno ka pesticida sirne be maka quando ita usa hobe ninia volume barak ne bele halo be redução ne laos beti verde mai be qualquer material orgânico sirne be maka ita quando usa fila fale bai rai maka nia bele ia função ida nia bele hadia ka nia bele reduz neutraliza be utilização be taninia material químico sira adubos químico pesticida sira nebe ida mosa ne sambi biochar hari kulit sunu o karauten o sel quando ne ta kan usa bebe ma químico mas ita kan usa fila fala orgánica para ia balanço de bel hadia fila fala condição Sistema abut dut vetiver nebe mahar no solido honia klean tumbarai okos metro tolu no habelar horizontal ho distância centimetro limanulu. Malu crona na insiram. Kuda tiedut vetiverne precisa halo manutenção. Laos ita kuda hotu husikela naing moris rasigde. Tamba vetiverne ita kuda dala ita kuda ihania sustentabilidade. Ita persija manutensa mas ita bahare kontrola nia moris kalai sokon la moris ita persija halo penyulaman ka kuda fila fali benar saida liu maka ita kuda he are sernebe ema hotot ya konsensia sai hane sanain ba saida maka ita kuda ita labele hane sahusi dirasan pesquisa nomo Ministério da Cultura Pescas kon ita kuda buat hane sang vetiver ita kuda fatim balum e depois husi kela ita niniang ina aman siramos la senti ida ne hane sanain ba sirne maka automaticamente ita tempo bailorong ita sunu hotu tia o mai ita lere dihan ludut nene nia dihan ladiak be mai lere hotu tia padahal nia ne ita kuda tuir metro nebe maka diak maka nia bele sai fali be no serab tahan tena rebo kursir nene tantihan natar tanto ya relolong hodi be nene ita bele utiliza rai nene sustentabilidade ne maneras ida o insa maka ita bele conserva ita ne rebo kursir ne ita preserva ita rebo kursir para bele ita usa ho sustentabilidade. Dut vetiver ita bele kuda ia rai tetu no rai lolong bele mos kuda hamutu ko aifuang no aifunang inclui bele kuda mos ia natar hodi halo kabubu natar nian hodi bele satambe nebe suling katahu nebe suling bamai. Ita bele kuda ia rai lolong bele mos kuda ia rai tetu maka por exemplo ane santa sinini serne tasinini kono abrasi pantai tasi baku saya maka asliu loke spaso ba tasi nene atu saya honi alende itene malu sira hose floresta hose selo sira kuda sa parapa para hode bele halibur ikan wan sira ka para tasi nene labele na seri idamos nia ita bele uza betiberne ba kuda hen ba para tasi nene ambe no sera nene no seri selo ita bele kuda iha are sira relolong ni tare betipo iha agricultura ita hare baninia classe ke kemiringan leren, por exemplo, 0 to 8 nene, ita considera ne se diagnete. Mas 8 so 15 to 30 ko 35 ida ne ita considera lilu 35 ne considera kata ne rai lolang ida ke ita tuiro los labelona halo toos ya be are serne. Mai be tamba itene kondisão topografia timor makanesane karakala koi ita bai ainaru bai same tumba ida rai lolo ida hanesane itene ina aman sira halo toos. Tam kondisão hanesane sira teng halo.
Seteng sahala hakar kalaku seteng se kuda batrum par hodi bene. Tamba rai lolong sina ba timor so mutmus label sai fale rete tu. Antam sai da ita Persija. Ita Persija hak basic sira ho método conservação ida nebe mak adequado. Atunune sira bele utiliza rai ne ho sustentabilidade. Método conservação ida nebe adequado. Ita bela halo terrasus ida ke teras banku ka ida nebe mak toran liu ka hada fatuk sir nebe maka iha beto oslaran sirane hada fila fali iha be nini para hodi satang erosão fatuk sirne hada tia depois kuda tuir tang fila fali hobe vetiver nene antau niane ya karmar metin liu ita bele utiliza vena sada iha mos natar e depois iha railol hanesane kon nia de mais zona bene tempo coleta tia be batar ka forera sada mita kurana ba depois ita mos bele tesitiania aparo tiania usik abot ni mela ni dut ni tapar depois ni tahan ni taparo so fila fali ba tos lara nunemos ya natar kabubu por exemplo ita halo kabubu nene foti rai barbara ke be natar lara nene hori bo fila fali hori kabubu mai be ida nene vetivermos ita bele halo sai nia se kabubu ita kuda linha depois tahu serene mai be pakai ha beninian o distância bespesima 15 kali 15 cm depois tahu sini ita tinggal takade tanisane Maluk sira dut vetiver vegetatif ne katak ita kuda kahur ho ai hore selo la os de dut vetiver det mai be fácil mos ia rai lolong ita mos bele hada te fatuk depois makuda vetiver ia fatuk ninin sirane rai bele meting liutang vegetatif kata kita kuda ai horis balung nebe mak moris ida mosane sang vetiver hoseseltan mekanik ita hada fatuk ba ai balung ai de halo tesik depois nini ne bele kuda fila fali hobe ai horis sirabe pengua teras depois ia kimiko usa conditioner ia kimiko balung ke nasang sirabat sadu ya masir nebe mak ia nini ambe sasan serne habe na sede ita bele usa ida ne hodi bele prevene erosão mai be mai ita timor hane mais fácil quando toos balung dalabarak itania fatuk sirahane sa itania abo sira ulu quando halo toos nen método mekanik nen sira ihatiana sira halotiana hada fatuk sira nen sira hadatiana se ihatan conhecimento balung informação balung quando vetiver ne ita kuda tuirtan hoba fatuk sira método vegetativo mekanik ita be halo na sedhamutuk mak ne metin dia luta vetiver ne nia laos area natar ka toos de mai be bai habe strada sirane be maka mono mosita bele halo tesi ba strada phone sirane be maka halo habe karyambala ho tesi wane ha ho komesa sira kuda bara kona ne ba be agora ne site ya komda ne bara kona balung mansafaan $1 por cada polybag uluk ne ita gratuita MPT ita he osang ituan ita sosa polybag ita prepara hene eman semak mai foti ita fohatene Sefi Celestino hatutan katak vantagem ho se vetiver mak prevene erosão tamba abut nebe makair metin raine vo vantagem atukai rai hobe noma hobeng protege be mais ou menos por cento ruanulo resin lima tohito nulo nunemos vetiver ne tahan bele halo umakakulo halo suratahan nomo sai mulsa hodi halo estrume orgânico mas que nem o enhira é masunurai e a tempo udan do vetiver ne se mores fila fale e itala precisa kuda fale. Vantagem maka nia conservação de prevenir erosão, rai mono, rai halai, ita bele usa material selo mas be ia agricultura nia nasere maka nia conserva rai liu conserva rai sirne be maka itene rai nene rai lolon det mabarak mas be tem que usa utiliza ba agricultura se ita la buka miuska metro de nebe adicado de conserva rai alende teras banco teras selo nebe maka teras buludan basirem kita halo ida maka ita kuda ho manera usa dut vetiverno de conserva prevene run off rai halai liu rai halai topsoil nebe maka rico ho nutrição atunune bele utiliza serai nene ho sustentabilidade ninia moras ida makan itala bele kuda ya be ai mahon ne experiência ulu kita ai huni da hene la liu pesquisa me be ita hare informação sire ma kolia e ai huni da he teninia office ni sori au kuda ha okos observa seluk nene ne buras dia ni ana inta heta mahon antene lakon te persija cuidar makaida Dut vetiver se funan e tinan o enhira vegetativo máximo no produz fuan mai be fuan se la halo zeraminação hodinune dut se la sai hanesan dut fui depois dut funan vetiver oan no abut fon se moristan husilubum malo krona na insira hoto hadomi no haburas itinerai le husi kuda vetiver hodi prevene erosão
no reduz raihalai, no controla evaporação, inclui neutraliza veneno, usi pesticida. Rádio ouvintes, Idanemak informação no Direção Nacional Pesquisa, Conaba Conservação RAI, Usadut Vetiver, Tuirmai e Tarona Hamutuk informação no Direção Nacional Quarentena, Nebemak Tutela ba Direção Geral Cooperação Desenvolvimento Institucional, Conaba Moras Raiva, Perigoso Tebes ba Emania Vida. Moras Raiva perigoso tebes foi ameaça ba emanya vida. Visão serviço quarentena Timor-Leste. Timor-Leste precisa morir digno, livre husi moras no pragas exoticia ka husi controlo ba importação mercadoria agrícola. Quarentena protege a vida saúde pública, meio ambiente, amores, haburas no amitin vida economia agricultor sira, hodi promove qualidade no quantidade de produção agrícola sira, hodi dependência importação. Missão Serviço Quarentena Timor-Leste. Haklaken informação ba comunidade kona ba Serviço Quarentena, implementa lei no regulamento quarentena. Halo controlo no bando entra ba animal no proga exótico. Hodi lori risco ba saúde animal no aihoris, meio ambiente, saúde público. Hodi fo benefício ba conhecimento economia ba nação soberano. Quarentena Timor-Leste é jasanya kenar serviço banati tuir. Decreto Lei Quarentena número 2 Racing Ida. Loron Tonulu Racing Ida, bulan Dezembro, regime jurídico quarentena ba importação e exportação barikusoi no controlo sanitário e navegação internacional. Decreto Governo número 1 Racing Rua, bara atus tolu, tolunulu Racing Rua, bara GM, bara Novi, bara Riun Rua Tolu, Loron Ronulu Racing Sia, bulan Setembro, Moras Raiva no bando atau importa asu, busa, lekirauk pai Timor-Leste. Povo timorense persija atene kono ba Moras Raiva maksaida. Moras Raiva ou asu bulak, maka animal lebe perigoso tebes ho karakter jonose. Katak Moras refere hadai tu si asu infectado ba ema. Virus Raiva mai husi familia Rhabdoviridadi, genus Lisavirus. Animal lebe bele lori Moras Raiva mak asu busa likrauk niki nolaku. Sintoman klinika animal lebe kona Moras Raiva. Monok, isolaan, isi nak dedar, difícil halo masticação, tolang hahang, hypersalivasi, kaben saya barak, dada is araska, furioso, agresivo, mate o tempo badak. Furioso, hak fora kode ataka bobot saya dadet maknya hari bokang, lakon teo na nyinya tau, hypersalivasi o kaben saya barak no paralisado. Moras Raiva fo perigo ba emanya vida. Tambah sidau ki ai muruk atau halo kurativo ba Moras Raiva ne. Oinsa Moras Raiva hadait ba ema, liu si tata, sakat husi animal Moras Raiva nya kabeng, o itanya kanek hetan lambe husi animal lebe infectado Moras Raiva. Sinais klinika ba ema nebe hetang Moras Raiva. Ulung Moras, ising manas maliring, laram beik sae. Ulung Moras, ising manas maliring, laram beik, oin halai, tauk ba naromang, tauk be, no tauk maliring. Gosta yan akukun larang, monok, ising paralisado, nakdedar, agresivo hatulu katak Moras grave ema be lakonye vida e periode tempo lorong ha to lorong neng. Moras Raiva e mundo. Cada minuto ema iha mundo sempre mate tambah hetang Moras Raiva ne. Faktus informação dulu ba ita ema moris tinang-tinang Moras Raiva sempre hamate ema rihun hitunulu barakliu maklabari kiek sira tambah hetang tata husi nebe mak infectado Moras Raiva. 2/3 husi nasaung sira iha afetado Moras Raiva. Quase % sian nulu ema kona Moras Raiva tambah tata husi asu. Quase % atus ida. Iha mundo halo prevenção ba iha Moras Raiva. Mai ita protege no prevene Moras Raiva e Timor-Leste. Hamutuk halo kontrol máximo ba Moras Raiva linha fronteira marítima no terrestre Timor-Leste nian. Prevene no bando movimento transação ilegal animal morisira nebel do risco Moras Raiva. La fo autorização importação ba nação nebeme endemico Moras Raiva. Moras animal lebe kategori zonatiku no endemico bele informa imediata ba direção serviço quarentena. Cidadão tomak tem que complementaan ludar heroi ba nação la koi masih tambah Moras Raiva. Respeito lei no regulamento importação no exportação.
Tuir mai, sehaton notícia badak, konaba atividade geral Ministério Agricultura no Pescas, hamuto ko aminia belum tifa. DZFTPI se recruta Corpo Guarda-Floresta hamutuk atusida walunulu pessoas. MAP colheita Hareraimaran, hectare sualo e a município Manatutu. Notícia completo hamutuk Rohau Tifa. Ministério da Agricultura no Pescas, Lehusi Direção Geral Floresta, Café e Plantas Industriais, se recruta Corpo Guarda-Floresta, Hamutuk Atusida Walunulo e Tinang Idane. Mas B, candidato nebe maka concorre e a vaga ne Hamutuk, Rihum Ida, Atusrua Ruanulo recensia pessoas, no halau hela exame escrita e estádio município Dili e a Fulang Março foi na Laisne. E a entrevista, Diretor-Geral Café e Plantas Industriais, Raimundo Mau Hateten. Corpo Guarda-Floresta Sira Nebe se recruta ne, Ministério de Estratégia, Ato prepara Sira Hoknar Oinrua, Knar Proteção, no Knar Extensão. Ministério Ninha Estratégia, Ato prepara Sira Hoknar Oinrua, Knar Proteção, Nomos Knar Extensão. Knar Extensão ne para Ato, saimos hanesan emanebe maka iha sukunelet, saimos facilitador ba iha cidadão Sira Selu para muda cidadão Ninha Hanoi, Ato la bele estraga ailaran, bele utiliza ailaran, mas iha maneira sustentável. Raimundo explica, recruta Roto se lança o programa capacitação, no ne se rebele reconhecimento básico. Sira ne recrutana ita se lança o programa capacitação para sira iha conhecimento básico, ba sira ne be job, sira tu halo saída, ne prioridade primeiro, ne be maka ita se halo, depois ita se be completa sira ne uniforma, farda, nomos equipamentos básicos sira se luk ne be maka, sira tem que utilizar. Governo prevemos orçamento balu para bele iha treinamento iha railaran, ne be maka se envolve entidade anessa no si Polícia Nacional, atunune bele preparação ne be maka dia, ba iha itania Guarda-Floresta sirafo ne be maka. Raimundo Hatutan Lutang, da daune Guarda-Floresta Ida hare posto administrativo Ida, ne Luan Tebes, também precisa ema atu controlo. Supervisiona a área floresta Luan Hira, ne ita precisa ema tori una ida tu situresi, ne para ema ida bele hare de 500 to 1000 hectares. Mas ita ne área florestas ne 850.000 hectares, então ita precisa ema nebe barak e orçamento lato. Nemak ita tau hamutuk sira nebe uluk recrutona ia 2021, ho sira nebe makatuang, ne ita foi ia 150 e tal, e agora ita aumenta tan 180, nebe sira ne ita se pelo menos ema ida se hare liu si suku ida lai. Total candidato Corpo Guarda-Floresta nebe maka sei recruta ne, ema atus ida walunulo. No ba candidato nebe passa e processo roto, se ocupa suco atus rua tolunulo. Ministério da Agricultura e Pescas, Lihusi Direção Geral Agricultura, colheita Hareraimaran, hamutu hectares sualo e suco manejado, nebe maka cultiva ona e fulan fevereiro tinang kotok. De resultado, husi colheita Hareraimaran ne, haturu diak tebes. Atividade colheita Hareraimaran ne, halau e suco manejado, posto administrativo Barique, Fulang Março foi na Laisne. E a entrevista, Ministro da Agricultura e Pescas, Pedro dos Reis Ateten. Objetivo colheita Hareraimaran, batida em Idane, rony produção hectares sualo. Objetivo é a atividade de hoje, né? Ministério da Agricultura, mas hamutu ko itina tos na insira. Halo colheita ba Hareraimaran, nebe maka ita kuda na iha udan munurai liwa, lança hoje diretor geral MAP ni ho diretor município, autoridade local sira e hoje ne tamone fase nebe maka colheita e total Hareraimaran iha Manatutu iha Bariki tina indane ita consegue ho comunidade sira iniciativa rasi kita halo tares walu one produção 3.1 tonelada. Pedro Atutan, ba futuro Ministério na fatin hamutu ko comunidade sira hode desenvolve na fatin Hareraimaran. Plano bauin maka Hareraimaran indane de vijavon mai hakedas. Mas depois de ukunan sasan serne atu la conteri então Ministério halo aproximação ho falit na comunidade agricultura sira tanto sirnebe magiha besikiha motaibun halaina fatin natar sirnebe mai Hareraimaran ita koko para tu desenvolve lefali Hareraimaran ini. No nemos agricultor
suku Manehat, Fernando da Costa, sente contente no Russo Bamap tem que continua for apoio na Fatimba. Oi. Funcionário não técnico pescas, hamutuk tolunulo pessoas, retan treinamento técnico, Russi Direção Geral Pescas. Ministério Agricultura e Pescas, li Russi Direção Geral Pesca, for treinamento para funcionário não técnico, hamutuk tolunulo pessoas, composto Russi município Viqueque, Ainaro, Covalima Manufahi, Bobonaro Nodili, durante semana rua, e Instituto Nacional Pescas, no Aquicultura e posto administrativo Maubara, município Liquiçá. E entrevista, secretário de Estado de Pescas, Elírio de Araújo Hateten. Treinamento idani, atubele halo capacitação ba itani funcionário não técnico sira. Capacitação ba itani funcionário, mas sira não técnico. Não técnico significa kata sira nebema klaus escola background pescas nian. Mas be sira serviço ia parte pescas nian, sira merece para tu ia conhecimento itu am kona ba parte pescas no agricultura nian. Tamanema ita halo treinamento ba ohin lorong idani. Elidio Hatutang, treinamento ne halai liba parte rua, ida liga ba área pescas, no ida liga ba área agricultura. Área específica ne mak halai liba ia parte rua, tambah ia direção geral pesca ia área rua. Ida liga ba área pescas nian, no ida liga ba área agricultura nian. Pescas ni halai batasi nian, agricultura ne kona ba haki kan bebida ria raimara. E fatem Hanessan, participante do treinamento ne, Fernando da Silva Hateten Kata. Treinamento ida ne importante tebes. Tamba bele aprende matéria lobukida husi área pescas nia. Radio ouvintes, iranemak informação balorong ohin. Ita seha sorumalu ia programa Agricultura, edição tuirmai, o tópico nebe lahanesan. Até próxima. Timor